chão, na situação não lanço pedras. Mantive calado na direção pra onde Cristo me leva. Sem reclamar se faz chuva ou sol, me fez enxergar que no meio da dor ainda assim você trabalha em prol de nós. Se o momento é de guerra, a paz logo vem, espera. Espera amanhã, virar um milagre ao abrir da janela. O ar que cê respira, a cura da ferida, a alma leve, perdoada pelos B.O. da vida. E o equilíbrio vem, me abraça, tua graça é o que me mantém. Ligeiro com os espertos, mas tu está por perto. Hoje vou mais além, em teus braços vou me desligar, me perder em ti me encontrar. Mais além, hoje tenho livre acesso, mundão passei direto. Hoje vou mais além, em teus braços vou me desligar, me perder em ti me encontrar. Mais além, hoje tenho livre acesso, mundão passei direto. Hoje vou mais além. Irmãos, eu tenho uma mensagem para vocês aqui. Está em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 27. 1 Coríntios 1, 27. Essa é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que foi escrito pelo ano 55 depois de Cristo aproximadamente. E Paulo enviou a igreja de Coríntios para orientar a igreja de Coríntios, né? E ele deixou bem claro que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis para que sejam aniquiladas e deixe achar que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas se vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para como está escrito, aquele que quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Vou ler o texto de novo, irmãos. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias.
Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele, tá bom? Deus usa coisas que o ser humano geralmente não usaria. Deus usa pessoas que provavelmente o ser humano não escolheria essa pessoa para usar. Deus escolhe pessoas que ninguém acredita para fazer coisas maravilhosas. A gente vê na história de José, na história de Davi, na história de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, pessoas que estavam, paz, irmã Dani, pessoas que estavam totalmente desprezíveis, como escravos, que se destacaram no meio de uma geração corrupta, porque Deus escolheu eles para fazer a diferença. Então para Deus, as nossas deficiências, as nossas qualidades, não quer dizer muita coisa para Deus, porque é no poder de Deus que aperfeiçoa nas nossas fraquezas, é o poder de Deus que faz todo o milagre, não é a nossa intelectualidade, a nossa cultura, mas sim a palavra de Deus que opera na nossa vida. Olha lá, o nosso Deus usa as coisas mais desprezíveis e insignificantes para realizar coisas extraordinárias e maravilhosas. Ele usa coisas fracas para confundir a forte. A gente vê Davi, um homem fraco, derrubou um homem muito forte, Golias. Ele usa coisas pequenas para confundir a grande. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele usa as coisas que não são para confundir aqueles que acham que são. Deus usa coisas desprezíveis. E quais coisas desprezíveis que Deus usou na Bíblia? Deus utilizou uma insignificante vara na mão de Moisés para realizar um ato extraordinário. A vara de Moisés se transformou em serpente e depois voltou a ser um cajado de novo. Depois, essa mesma vara, ele tocou no Mar Vermelho e o Mar Vermelho se abriu. Êxodo 14 em diante. Deus utilizou um simples pedaço de pau cortado por Eliseu para fazer um machado flutuar. Como você joga um pedaço de pau e faz o ferro flutuar? Isso é mais fácil o pau flutuar do que o ferro. Eliseu jogou um pedaço de pau, o ferro flutuou. Então Deus usa coisas que a gente acha que ele não vai usar. Quando o povo chegou do outro lado do deserto, onde as águas eram amargas, Deus mandou jogar um galho de uma árvore na água e a água tornou boa para tomar, porque as águas de lá eram amargas. Olha lá, Deus escolheu uma vara para selecionar o sacerdócio. 12 varas foram enterradas na terra. E a vara de amendoeira de Arão floresceu dentro da terra e brotou até frutos para nomear Arão como sacerdote. Deus usou uma desprezível jumenta para falar com um profeta mal intencionado. Nós vemos na história de Balaão, que Balaão estava indo para profetizar aquilo que Deus não falou, e Deus usou uma jumenta para falar com o profeta. Irmãos, para você ver, às vezes o profeta esquece de dar ouvido para Deus, e ele já acha que a palavra de Deus é dele. Aí Deus usa uma coisa desprezível para repreender o profeta, uma mula.
Tem muitos profetas precisando de mula para falar para eles que ele está no caminho errado. Nós precisamos ser essas mulas que alertam as pessoas que não estão vendo mais o mundo espiritual. Tem muitos profetas que já não vê mais o mundo espiritual, enquanto uma mula está vendo. A mula viu que tinha um anjo lá que não permitia passar. Mas o profeta que tinha intimidade com Deus não estava vendo. Tem muitas pessoas que se diz que tem intimidade com Deus, mas não tem visão espiritual nenhuma. A mula tem mais visão espiritual que essas pessoas. Vamos lá. Deus utilizou as barreiras de água do Rio Jordão para purificar a lepra de Naamã, o rei da Síria. Um rio poluído purificou um homem sujo. Como o sujo deixa limpo o outro sujo? Somente por um milagre. Naamã mergulhou 7 vezes na água suja e ficou limpo. É só Deus que usa água suja para limpar, irmãos. Deus utilizou uma simples pasta de figo para curar a úlcera de o rei Ezequias. Deus utilizou um estranho peixe como um submarino para levar Jonas no caminho certo. O peixe foi usado como submarino para levar Jonas até outra cidade. Está em Jonas 1:17, 2:10, tá? Quem quiser conferir lá. Deus utilizou uma simples vara de varas descascadas para Jacó fazer aumentar o seu rebanho. Jacó pegou as varas, descascou e começaram a nascer cabras malhadas. Deus usou uma frágil mulher para matar um forte general do exército inimigo, em Juízes 4:21. Deus usou 4 desprezíveis leprosos. Essa do leproso foi forte. Deus usou 4 desprezíveis leprosos para descobrir o depósito de alimento e salvar Samaria de fome. Está em 2 Reis 7, versículo do 1 ao 20. Jesus usou barro misturado com guspe para curar um cego de nascença. Jesus utilizou saliva para aplicar nos olhos de outro cego em Betsaida, a fim de estabelecê-lo da cegueira. Jesus passou guspe na língua do gago, para que o mesmo pudesse falar desembaraçadamente. Bom dia, Júcio. Jesus utilizou uma simples refeição de um garoto, como 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Amém, minha irmã? Deus usou uma simples viúva pobre para sustentar Elias por cerca de 3 anos. Vocês sabiam disso? Que Elias foi alimentado por 3 anos por aquele pouquinho de farinha e azeite da viúva? 3 anos. 3 anos, um pote de azeite e um pouquinho de farinha. É só Deus que multiplica. Jesus escolheu 12 desprezíveis homens da sociedade para transformar o mundo e pregar o evangelho de Cristo. Então Deus usa as coisas desse mundo, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as desprezíveis para confundir aquelas que se acham alguma coisa. O texto diz claramente assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo para confundir e aniquilar aquelas que acham que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ou seja,
Não é a capacidade humana que opera a obra de Deus, mas sim o Espírito de Deus que opera em todas as coisas. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, que fique com essa mensagem do seu coração. Talvez você se sinta desprezível, às vezes talvez inútil, mas para Deus você não é inútil, não. Se Deus usou uma mula, é só a gente dar lugar para Ele, irmãos. Só a gente começar a buscar Ele de todo o coração, com todo o nosso pensamento. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar, irmãos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe nossas dívidas, Pai, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, nos livre de todo mal. Que o Senhor abençoe cada irmão que ouviu essa mensagem. Que ele saiba que ninguém é desprezado pelo Senhor. Todos nós somos úteis para a sua obra, Pai. Que o Senhor abençoe todos que ouviram a sua mensagem. Que o teu Espírito venha falar grandemente em cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Eu não vou pedir para ninguém me seguir, porque o objetivo aqui é que vocês sigam a Cristo, tá bom? Não estou aqui para pedir presentinhos e nem seguidores. O único presente que eu quero é que você busque o Senhor de todo o coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua mente, tá bom? E se depender de mim, sempre vai ser palavras de edificação e palavras que têm a ver com a salvação, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Talvez mais tarde eu apareça aí de volta com outra mensagem. Não sei a hora que vai dar, mas na hora que der eu apareço aí. E se você quiser ver algumas lives, tem o canal do YouTube lá, algumas pessoas vê. Eu sempre tô gravando as lives e tô guardando lá, para quem não assistiu, poder assistir. Lá tem sobre Apocalipse, tem um monte de coisa lá. Quem quiser dar uma olhada, tá na descrição aí. Falou? Fique com Deus todos vocês aí.